Bom dia! Hoje são 10 de janeiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo aqui, trazendo mais uma manifestação. Aqui é assim, todos os dias trago aqui comentários, explanações, feitas por várias pessoas que residem nas mais diversas localidades do Brasil. E até mesmo pessoas que residem fora do Brasil. Todos os dias aqui trazendo explanações. E você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, escreva para cá, narrando algum fato aí que aconteceu em sua vida ou na vida de algum amigo. Escreva, que trarei para cá, para o vídeo. Então vamos aqui. Vou trazer uma explanação do José Hermes Alves. O José Hermes Alves, ele mora no Recife, capital do estado de Pernambuco. É um homem que merece aplausos. Por quê? Porque ele aceita a sogra em sua casa. A sogra dele em sua casa. E a sogra, já com idade avançada, ela é cristã católica fervorosa e passa o dia todinho orando com terço e diante do televisor, vendo aí aquela Rede Vida, né? Rede Católica, e assistindo lá as missas dos padres. E o José Hermes não gosta disso e fica brincando aí com a sogra dele. E a esposa não gosta, né? Porque a sogra dele é a mãe dela. E ela não gosta quando ele fica fazendo gozação com a sogra. Pois bem, o José Hermes escreve assim: tem um padre aqui na televisão mentiroso, dizendo para se preparar para encontrar Jesus, que Jesus está voltando. Acabei de dizer que isso é mentira. Minha esposa disse para eu ficar calado, pois a mãe dela acredita nesses picaretas padres. Amigo Eustáquio, é bronca morar numa casa onde tem crentes e fanáticos religiosos. Diz aí o José Hermes. José Hermes aí não é... José Hermes é um grande homem aí, ó. Aceita a sogra em casa, viu? E aí a sogra fica ouvindo o padre, e ele diz aqui que um padre apareceu lá dizendo que as pessoas devem se preparar para receber Jesus, que Jesus está voltando. Ele diz aí. Muito bem, então vamos aqui, gente. Gente, veja, esse negócio de Jesus estar voltando, Jesus jamais voltará. Isso aí é uma criação de escritores cristãos, escritores cristãos, que estão no Novo Testamento da Bíblia cristã. Textos cristãos, grave bem, na Bíblia cristã, só mesmo ali os textos que estão no Novo Testamento. Ali é cristianismo. Os textos que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, nada tem a ver com o cristianismo. Grave bem isso. Então, a volta de Jesus só está no Novo Testamento, uma criação de escritores cristãos. Isso aí é uma simbologia que Jesus está voltando, porque Jesus subiu algum dia. Não. Essa subida de Jesus, veja, aqui minha mão aqui, Jesus, ó, ele foi subindo, ó, subindo. Ele morreu, ó, na lenda, ele ressuscitou e foi subindo aos céus, ó, como sobe um helicóptero, ó, Jesus subindo, ó. Aí ele disse que depois vai descer do céu com os anjinhos, ó, Jesus descendo, ó, com os anjinhos, tocando trombetas para julgar a humanidade, ó, Jesus descendo, ó, porque ele subiu, entendeu? Isso aqui, gente, é figura de linguagem, é simbologia utilizada pelos escritores cristãos. Jesus nunca subiu, Jesus nunca ressuscitou. A ressurreição de pessoas, só mesmo em livros religiosos
e em filmes de Hollywood. O Conde Drácula ressuscita. O Conde Drácula ressuscita, porque aquilo é uma criação de um produtor de filmes, de um construtor de filmes. E filmes, você sabe, são fantasias. Então, Jesus nunca subiu aos céus. Mora no céu e vai descer com os anjinhos tocando trombetas para julgar a humanidade. Tudo isso é figura de linguagem, é escrita figurada e não real, entendeu? Jamais Jesus subiu, como também jamais Jesus descerá. Tudo isso faz parte da fantasia do homem. E tudo isso, veja bem, era para aquele tempo, há 2000 anos, lá no mundo deles. Eles aguardavam a chegada do Messias, que em grego significa Cristo. Então, para que você entenda isso, você tem que entender como era aquele tempo no século I, naquela região ali, onde hoje temos Israel, né, Jerusalém, as cidades ali vizinhas, né, Palestina. Então você tem que entender aquilo ali, como era aquele tempo. Então tudo isso aqui, a volta do Messias, Cristo em grego, era para aquele tempo. Isso você tem que entender, e não para hoje. Então quando um padre diz aí que Jesus está voltando, um pastor evangélico diz que Jesus está voltando para julgar a humanidade, eles estão enganando os fiéis, porque os fiéis não estudam o mundo da Bíblia. Então veja, vamos entender aqui como era aquela região. Na época aqui dos textos do Novo Testamento, aqui na lenda Jesus com os discípulos, nessas lendas que estão no Novo Testamento, naquele tempo ali, os judeus eram dominados pelos romanos. Entenda bem, os romanos invadiram aquela região, invadiram por meio da força, fio da espada. Eles invadiram e eles pegavam muitos impostos daquelas pessoas que ali moravam. Muitos impostos eram pagos ao Império Romano. Veja bem. E o que aconteceu? Ora, os judeus que ali moravam, e Jesus era judeu, grave bem, os judeus que ali moravam, eles ficavam revoltados com a dominação romana. Então, o sonho dos judeus naquela época era o de que ia aparecer um judeu que seria rei em Israel, como foi o lendário rei Davi, e que esse rei muito forte, ele ia expulsar os romanos lá da região, entendeu? Então, esse era o sonho dos judeus que moravam ali naquela época. Eles sonhavam que ia aparecer um judeu, o Messias, Cristo em grego, entenda bem. E esse Messias seria rei em Israel, e um rei muito forte, que teria poderes para expulsar os romanos de lá. Então, esse era o sonho. E aí o que aconteceu, e isso está na história, apareceram muitos judeus, muitos, dizendo ser esse Messias, Cristo em grego, grave bem. Muitos apareceram, inclusive um deles é citado no livro Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. E o que aconteceu com esses judeus que diziam ser o Messias, Cristo em grego? O que aconteceu com eles? Eles foram presos, foram torturados e foram mortos pelos romanos. E Jesus foi mais um judeu que dizia ser o Messias, Cristo em grego. Você entendeu? Jesus foi mais um desses judeus. E o que aconteceu com Jesus nas lendas do Novo Testamento? Ele foi preso pelos romanos, viu aí? Ele foi condenado e foi morto pelos romanos. Pronto.
É isso que você tem que entender. Então, a volta de Jesus, que está lá no Novo Testamento, era para aquele tempo. Jesus dizia ser o Messias, o Cristo. Jesus dizia ser o Cristo, o Filho do Homem, o Cristo, o Messias. Entendeu? Como também outros judeus diziam a mesma coisa. E todos foram mortos pelos romanos. Você entendeu? Quando Jesus aparece no Novo Testamento, toda aquela região já estava dominada pelos romanos. E aí Jesus cresceu e depois morreu. Com a morte de Jesus, nada mudou. Os romanos continuaram dominando aquela região. Essa, gente, é a verdade, nua e crua. Vou trazer aqui mais passagens para mostrar a você que a volta de Jesus era para aquele tempo. Nada tem a ver com o tempo de hoje. Jamais Jesus vai descer dos céus. Jamais. Então, quando um padre disser isso, pastor evangélico disser isso aos fiéis, eles estão enganando os pobres fiéis, porque eles não estudam o mundo da Bíblia. E vou aqui trazer passagens só para você entender melhor. Vamos em Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículos 1 e 2. Ali é o encontro de João Batista com Jesus. Jesus ainda jovem. Vamos aqui, ó. Então diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí. Está próximo. O próximo aí, para aquele tempo, há 2000 anos lá naquela região. Viu aí? Próximo. Isso aqui foi escrito não hoje, ano 2024. Foi escrito há 2000 anos. Então o próximo aqui era para aquele tempo. Entenda. Vejamos outra passagem. Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha aí, Jesus dizendo aqui também. Viu aí? Que o reino dos céus estava próximo. Isso há 2000 anos. Não foi escrito agora. Isso para aquela região. Vejamos aqui outra passagem. Mateus capítulo 10, versículo 23. Aqui, Jesus, escute bem, está aqui conversando com os 12 discípulos, até com Judas Iscariotes, 12 discípulos. E Jesus diz assim para eles, escute aí: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Viu aí? Jesus aqui está dizendo aos discípulos, aos 12, que quando eles forem a uma cidade e eles não forem bem recebidos, eles devem fugir para outra cidade. E Jesus diz aqui que antes que os 12 discípulos percorram todas as cidades de Israel, antes disso, o Filho do Homem, Jesus, o Messias, Jesus, Cristo em grego, o Filho do Homem, descerá dos céus para julgar a humanidade. Então veja, Jesus dizendo aqui que ainda em vida, alguns dos discípulos veriam com os próprios olhos, ainda em vida, veriam o Filho do Homem descendo dos céus. Viu aí? Tudo para aquele tempo. E o que aconteceu? Jesus morreu, os 12 discípulos morreram e o Filho do Homem não desceu dos céus. Viu aí? Como tudo isso faz parte da fantasia cristã. Veja outra passagem. Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Aqui, Jesus mostra os sinais dos tempos.
quando o Filho do Homem, o Messias, Cristo em grego, desceria dos céus para julgar a humanidade. Aqui um dos sinais do tempo. Qual é o sinal aqui? Um deles. Jesus diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, escute bem, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus está dizendo aqui, veja bem, para os discípulos que aparecerão, ele diz aqui, lá há 2000 anos, lá na região deles, que iam aparecer vários cristos, várias pessoas dizendo ser o Cristo, Messias, Cristo em grego. Então, Jesus está dizendo aqui que vão aparecer várias pessoas dizendo ser o Cristo, ser o Messias, entendeu? E isso era para aquele tempo. Hoje, estamos aqui, ano 2024, você não vê uma pessoa na face da terra aparecendo e dizendo que é Jesus e fazendo vários milagres. Você não vê isso. Você vê apenas aqui uma pessoa dizendo que é o Cristo, mas é a pessoa doida, né? Que é o Henri Christ. O Henri Christ mora aqui no Distrito Federal, numa chácara. Então ele diz que é o Cristo, mas ele não faz milagre algum, muito menos prodígios. Então veja, Jesus está dizendo aqui, que no fim dos tempos, para aquele tempo, apareceriam várias pessoas dizendo ser o Cristo. E apareciam mesmo. Na época dele, nessa época aqui, há 2000 anos, apareciam realmente vários judeus dizendo ser o Messias, Cristo em grego, para libertar o povo do domínio romano. Apareciam ali várias pessoas dizendo ser o Cristo. E aqui está a prova, pessoas aparecendo e dizendo ser o Cristo, cada uma dizendo ser o Cristo, o Messias. Isso aí era para aquele tempo, quando apareciam realmente. Hoje não. Você não vê aí homem algum dizendo ser o Cristo e fazendo milagres. Isso era para aquele tempo. Viu aí as provas? Outra prova aqui, para terminar o vídeo. Em Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64. Aqui veja, Jesus já está aqui, já sendo julgado. E ali ele está diante do Caifás, que era o sumo sacerdote. Então veja, Jesus ali, já perto da crucificação, e ali Jesus diante de Caifás. E veja o que Jesus diz aí, a conversa dos dois. Veja aí como tudo era para aquele tempo. Veja. Mateus, capítulo 26, versículos 63 e 64. Depois leia. Então diz assim, e o sumo sacerdote, que é o Caifás, e o sumo sacerdote lhe disse a Jesus, ele diz assim, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Viu aí? Então, o Caifás conversa aqui com Jesus, né? E pergunta se Jesus é realmente o Filho de Deus, né? O Filho do Homem. Pergunta aqui, o Caifás pergunta a Jesus se ele realmente era o filho, se ele dizia ser o Filho de Deus, porque isso era crime de blasfêmia. E Jesus foi condenado por blasfêmia. E aí o Caifás perguntou a ele, és tu o Filho de Deus realmente? Jesus disse que sim, tu o disseste. E aí Jesus diz, e você, Caifás, veja, Jesus dizendo aqui, vou com as palavras de hoje, você, Caifás, eu sou sim o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Cristo. E você, Caifás, desde agora, você mesmo, Caifás,
desde agora, desde este momento, você verá o Filho do Homem descendo dos céus, descendo das nuvens. Viu aí? Jesus dizendo para Caifás. E Jesus não desceu dos céus. Caifás morreu sem ver o Filho do Homem descendo das nuvens. Você entendeu? Tudo isso é simbologia. Tudo isso é simbologia e não realidade. Quando entramos no mundo do Novo Testamento, entramos no mundo da simbologia, no mundo da criatividade dos escritores. Então, Jesus algum subiu aos céus e também não vai descer. É isso aí. Obrigado ao grande José Hermes. Mais um vídeo e muito obrigado.